Quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Nós estamos na Rádio Manaim, transmitindo para você na TV Manaim pelas nossas multiplataformas. E nós estamos de volta aqui com o nosso programa Sabedoria Financeira, sempre trazendo para você um novo assunto, um novo tema. E aqui nós vamos nos deliciando, nós vamos aprendendo cada vez mais. E você, é claro, acompanhando conosco. Eu gostaria muito que você já compartilhasse o nosso link para o seu amigo, para sua amiga, para os familiares, até mesmo para os irmãos aí da sua igreja, para que você possa nos ajudar, para que cada vez mais a audiência venha crescer, pelo engajamento também. Então nos ajude. E olha só, gente, hoje nós vamos falar aqui o sentido real da previdência. Isso, vamos falar sobre previdência, prever para proteger. É isso mesmo. E nós estamos começando aqui o Sabedoria Financeira e esse espaço onde unimos aí a sabedoria da palavra com a vida prática do dia a dia. E falamos aqui sobre decisões, escolhas, preparo e também como administrar o que Deus coloca nas nossas mãos com responsabilidade e prudência. E iniciamos agora, como já disse aqui, uma série muito especial sobre previdência privária. É um tema essencial que afeta cada família, cada trabalhador, cada futuro, mas que ainda é um pouco compreendido. E para essa conversa, estou recebendo aqui mais uma vez, é isso mesmo, os nossos queridos irmãos que têm caminhado conosco aí com muita seriedade e o amor por esta obra, né? O Vinícius Leão, o Moisés Coser, sim, o Vinícius, ele está como diretor executivo, corretor de seguros e especialista em planejamento financeiro. O Moisés Brasil Coser, economista, professor e pastor. Meus amigos, sejam bem-vindos e a paz do Senhor Jesus. Amém, Jorge, Vinícius, a paz do Senhor Jesus, aos nossos queridos ouvintes. Mais uma vez, uma alegria estarmos juntos, né? Pai do Senhor Jorge, Pai do Senhor Moisés, Pai do Senhor todos que nos assistem, que nos ouvem. Prazer estar aqui com os irmãos. Muito bem, Sabedoria Financeira entrando no ar, vamos falar sobre previdência. Vinícius, já começo com você. O que significa previdência? Eu quero saber da palavra mesmo, o que é previdência, de onde ela vem, o que ela realmente quer dizer, Vinícius. Maravilha. É importante ter essa noção, né, do conceito, até para a gente aprofundar nas oportunidades, nos benefícios do planejamento. A palavra previdência, a origem etimológica dela, vem do latim previdere, que significa ver antecipadamente. É a mesma raiz de providência, que é cuidado antecipado. E aí alguns até questionam, mas a palavra, né, até aqui o texto de Mateus 6, 34, que o Senhor Jesus fala para nós não estarmos ansiosos, nós não nos inquietarmos, né, pelo dia de amanhã. Verdade, o Senhor Jesus disse isso também, mas um texto que nós repetimos muito aqui também, que o Senhor Jesus também disse em Lucas, né, 14, dizendo que nós temos que, antes de edificar uma torre, nós temos que nos assentar primeiro aos cálculos, ao planejamento. Então, uma coisa não anula a outra. A previdência, a providência, né, o cuidado antecipado é diferente de ansiedade. Você só está ansioso quando você está preso no futuro, com medo do futuro, mas porque você não está preparado, porque você enxerga que você não tem condições. E isso nós vemos hoje a grande maioria das pessoas, das famílias, infelizmente, nesse cenário. Previdência é você justamente fazer o que Jesus disse em Lucas 14, você sentar, calcular e planejar para que quando chegue o momento futuro você esteja preparado. Então, previdência não é simplesmente um produto financeiro, é uma postura de vida. É sabedoria para enxergar e planejar o futuro antes que a necessidade chegue. E espiritualmente isso é muito forte, porque o Senhor sempre ensinou o seu povo a se antecipar com sabedoria, não por medo, né, como no caso da ansiedade, mas por responsabilidade. Vinícius, a previdência também o nome já diz, se prevenir, né? Se diz em relação ao futuro, né? Aqui ninguém vai tentar, eu vou estar contribuindo para uma previdência para ficar rico. Não, é para você manter um padrão mínimo de subsistência, né? Você se manter esse padrão no futuro. Uma recomposição de renda, né? Exatamente. Aproveitando, Moisés, que você está falando aí, eu gostaria de saber o seguinte,
A partir desse entendimento, como essa ideia de prever para proteger se transformou nos sistemas de previdência que nós conhecemos hoje? Hoje, Jorge, nós temos o chamado INSS, né? Instituto Nacional de Seguridade Social, que é a famosa aposentadoria. Aquela que você contribui lá no seu, né? Direto no seu contra-cheque, e quando você se aposentar, de acordo com as normas, né? E várias mudanças que futuramente vamos falar sobre ela, você vai ter o seu salário garantido por um período de tempo, até você, né, passar a falecer ou alguém, após a sua morte, estar recebendo esse recurso. Então, o INSS foi criado, né, para evitar a chamada miséria. Por quê? A ideia de previdência deu início por volta do século XIX, século XX. O Brasil, não só o Brasil, mas o mundo, né? O Brasil passou por várias transformações, né? Questão de crescimento populacional, né? A gente sai do agro, né, para a indústria. Então, o crescimento, a produção, o crescimento da população. E também acompanhava o quê? A miséria também, né? Então, nós tivemos um período no país, até hoje, né? A questão de sustentar no futuro. Então, a pessoa envelhecia, né, e não tinha condições de sustentar. Então, a ideia da Previdência criada foi isso aí, manter uma dignidade para, né, os mais idosos, os aposentados, ter uma vida mais, vamos dizer, fora dessa miséria excessiva, né? Esse é o grande problema que estava acontecendo. Então, o governo criou, né, esse mecanismo para manter essas pessoas em uma condições favoráveis para se manter no futuro. Essa foi a ideia da Previdência. Só que as pessoas acham que o governo é responsável, né, tem essa carga, né, de pagar a aposentadoria. Na verdade, isso é obrigação nossa, do trabalhador, se preparar para o futuro, né? Isso que é o objetivo da Previdência, né? Aí vamos depois diferenciar o que é a Previdência do governo, que é o INSS, e a Previdência privada, que é o complemento para a nossa aposentadoria. Aí que está o segredo, né, de se planejar para o futuro. Agora, por que tanta gente acredita, né, no INSS, acredita que o INSS vai resolver tudo? Por que tem essa, digamos assim, até uma certa confusão nessa questão? Jorge, isso é um... E o INSS vai resolver tudo mesmo? Não. Eu costumo brincar, né? Você sabe o que significa a sigla INSS, Jorge? Eu gostaria de saber. Eu tenho certeza que tem muito. Não fala, não responde, não. INSS é o quê? Instituto Nacional de Seguridade Social. Oficialmente é isso, né? Mas na verdade isso nunca será suficiente. Nunca, né? Nunca. Né? Boa, essa né? Boa. Oficialmente é isso. E assim, é brincadeira, mas é verdade. Nós temos que entender que o INSS, ele cada vez mais está se tornando uma renda mínima para a pessoa subsistir. Próprio contribuição tem um teto. Então nós temos hoje profissionais que ganham 15, 20 mil reais, né, via CLT, via carteira assinada, e a contribuição dele esbarra num teto, que o teto hoje está em 8 mil reais e alguma coisinha. Então, veja bem, você está ganhando 15, 20 mil reais. A gente sabe que é um pequeno pedaço da população que chega a essa renda. Aí você chega a hora de aposentar, parabéns, agora você só vai ganhar 8. No momento que você tem que gastar com mais remédios, plano de saúde está mais caro, como é que fica? Você tem uma perda, para quem tem uma boa renda, de quase 50% ou mais. Então, nós precisamos acordar quanto antes para isso. O INSS, ele funciona no modelo, nós já falamos isso em outros programas e vamos enfatizar aqui, no modelo de repartição simples. Ou seja, eu não estou custeando a minha aposentadoria. Não tem uma conta corrente no meu nome, no nome do Moisés, no nome do Jorge lá no INSS, que toda a minha contribuição vai para lá. Não. No INSS, quem está ativo hoje está contribuindo para quem já está aposentado. E isso não é suficiente, tanto que o governo, ano após ano, vem complementando isso para que não deixe o Instituto, né, o INSS, quebrar. Porque não é suficiente a arrecadação, porque cada vez mais tem mais aposentados versus menos contribuintes. Então não existe reserva acumulada, não existe rendimento, não existe saldo próprio. No INSS, ele, durante muito tempo, houve a ilusão de que vai chegar a minha aposentadoria. Não, aquilo ali é uma contribuição de várias médias e cada reforma que vem, se cai o valor, se é necessário se trabalhar mais, né, pagar algumas penalidades que a gente diz, né,
Na última reforma, quem ia aposentar com 25 vai aposentar com 32, 30 anos, justamente para ter uma margem de contribuição maior, para que possa minimizar esse prejuízo. Mas o INSS não é um local de investimento onde seu dinheiro está rendendo. Não. É um instituto que garante uma renda mínima para que as pessoas não passem fome. E o detalhe, né, Vinícius, que assim, alguns estudos, né, indicam o seguinte: nós tínhamos antes essa previdência do governo, o INSS, você tinha em média aí 7, 8 trabalhadores pagando para um aposentado. Sim. Hoje essa questão reverteu, né? Então você tem quase, vamos dizer aí, 1 para 1. Né? E a tendência no futuro é chegar 4 aposentados para um trabalhador. Então por isso que o futuro, a previdência em si do governo, o INSS está quebrado, podemos dizer assim, né? Então o governo tira recursos de outros lugares para completar ali a questão da aposentadoria. Vinícius, e o que isso causa nas famílias? Você que está acompanhando aqui o nosso programa vai saber mais detalhes, mais informações sobre famílias. Isso é um impacto muito profundo, Jorge. Como a gente falou aqui na pergunta anterior, né, você está ganhando 15, 20 mil e de repente sua renda cai para 8, 7, é um impacto profundo, porque ao longo da vida você vai criando um padrão de vida. Né? Você tem um plano de saúde de referência, você tem uma habitação, você tem hábitos alimentares, e de repente você tem um corte. A gente vê que no Brasil, apenas 1% dos aposentados pelo INSS são independentes financeiramente. Os outros 99% são condenados a continuar trabalhando até morrer, ou dependem da ajuda de amigos e familiares. Você tem na sua família, Jorge, alguém que depende da ajuda de filhos, sobrinhos, para poder complementar a renda? Sim, tem sim. Acredito que você que está nos ouvindo também tem que ajudar seu pai, sua mãe, complementar, porque a renda dele não é suficiente, né? Perder a autonomia, virar peso para os filhos, é confortável, pastor Moisés, você depender de alguém para te sustentar? Com certeza não, né? Pois é, essa é a realidade que nós vemos hoje. Então, esse é um ponto humano e espiritual da Previdência. Não se trata de ficar rico. Eu vou juntar dinheiro para ficar rico. Não. Se trata de garantir a sua dignidade. De você fazer um planejamento para que você chegue ao final da vida e você possa, ao invés de depender da sua família, de seus netos, seus filhos, você poder ter o prazer de sair e tomar um picolé com seu neto, né, de ter essa liberdade. Né? Muitas pessoas têm dificuldade de falar de dinheiro como parece ganância. Não, o dinheiro ele te traz autonomia, te traz liberdade. E tratado da forma certa, com espiritualidade, conforme a palavra nos ensina, nos dá a condição de ser livre e servir ao Senhor com mais alegria. É manter um padrão, né, que você está no seu início, né? Por exemplo, você pega aí uma pessoa que ganha entre 3, 2.500, 3 mil reais, né? Dependendo do tempo de contribuição, ela vai receber quase um salário mínimo. Imagine, o salário mínimo, vou botar em R$1.600. Aí você pega um plano de saúde, pessoa mais idosa. No mínimo você vai pagar uns quase R$2.000. Sim. Entendeu? Então aí a família vai ter que completar, poder, né, ajudar ali a essa pessoa. Né? Então a ideia nossa aqui é mostrar aos irmãos que existem alternativas. Né? Que depois vamos falar sobre isso, que é a previdência privada, que é o complemento, né? E não é do dia para a noite, né? Não adianta, falta 5 anos para me aposentar, vou começar. É importante começar a qualquer momento. Mas isso é algo que você tem que planejar com 20, 30 anos de antecedência, especialmente os jovens que nos assistem. Abram a mente. Você tem que, tá muito jovem, não. Quanto mais cedo, mais leve vai ficar. Já tá tarde, né? Exato. Tá tarde, né? Tá com 20 anos, tá tarde. Você tem que usar os juros compostos a seu favor. Você deixar para os últimos 5, 10 anos, esses juros compostos viram contra você. Porque o dinheiro no tempo tem um impacto muito profundo. Muito bem, toda essa visão, toda essa conversa diretamente com o que a palavra de Deus nos ensina, gostaria que o pastor Moisés pudesse compartilhar conosco aí um texto que pode nos ajudar iluminando aí esse tema. Muito bem, Jorge. Tem um texto da palavra do Senhor, né, que está em Provérbios 6, 6, 8, né? Provérbios capítulo 6, versos 6 e 8, quando o Senhor diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Ela não tem chefe, nem oficial, nem comandante. Prepara no verão o seu pão, na ceifa junto o seu mantimento. Quer dizer, o Senhor mostrando a palavra, né? Um pequeno animal, né?
parece insignificante, né? Uma formiga, né? Mas eu estou mostrando como que ela trabalha nesse período de verão, onde você tem condições de guardar seu mantimento, né? O mercado em si, né? Tá produtivo. Então, ela se prepara para o inverno. Então, não tem chefe, não tem comandante, mas elas, né, na sabedoria, né, da criação de Deus, né? Elas sabem se prover em relação ao futuro. Então, isso também para nós. Então, nós também temos que tomar como exemplo, né? Nos prepararmos em momentos de bonanças, para quando vier um momento de crise. Um grande exemplo foi José no Egito, né? Exato. Quando o Senhor deu aquela visão a Faraó, que ia acontecer, e ele discerniu na sabedoria do Senhor e preparou, né, o Egito todinho, virou governador, naqueles 7 anos de bonança que viria, se preparou 7 anos, porque havia 7 anos de vacas magras, né? Ele se preparou para isso. E interessante aqui, a palavra fala, né, a formiga ela não tem chefe, nem oficial, nem comandante. Muitos de nós ficam, mas o governo, olha, segue o exemplo da formiga, não fique esperando por político, por governo, por ninguém. Nós é que temos que tomar a frente do nosso sustento, da nossa dignidade. Até porque muda-se a ideologia, muda-se partidos, e você não pode ficar à mercê disso. Nós temos que manter a nossa dignidade, o nosso planejamento. E o exemplo da formiga eu acho que é essencial muito por isso. Dependente do cenário, ela está trabalhando, ela está pensando no futuro, ela não está ansiosa, mas ela está sendo previdente. Ela está antecipando aquilo que ela sabe que vai acontecer, que é o inverno, que é o momento de dificuldade. Eu disse, e o nosso mercado, ele sempre existe crise, sempre vai existir. Sempre. Só vai acabar a crise lá no milênio do governo do Senhor Jesus, né? Eu ia falar que serão 1000 anos de paz e bonança, né? É um governo que nós aguardamos ansiosamente. Mas esse mundo aqui, o governo humano, não tem jeito. Você tem momentos de crises. Por quê? O próprio mercado, o mundo em si, os outros países. Nós somos um mundo globalizado. É do homem, né? A falha é do homem. A crise lá afeta aqui. E se não tem momento, né, de tranquilidade, e momento de crise. Não tem jeito. Então temos que nos preparar para isso. Olha, você está acompanhando aqui o Sabedoria Financeira, estamos chegando aqui aos momentos finais desse podcast aqui na Rádio Manaim, em nossos estúdios, aqui você nos acompanhando pela TV Manaim, pelas nossas multiplataformas, e hoje entendemos que a Previdência não é um produto, é um princípio e é uma decisão de ver antes, cuidar antes, proteger antes. E no próximo episódio estaremos juntos mais uma vez. Nós vamos aprofundar aí essa conversa explicando por que o INSS não pode ser a única base da sua aposentadoria, como ela funciona por dentro e quais são os seus limites, sempre com clareza, verdade e a esperança que a palavra de Deus nos ensina. Que o Senhor assim te abençoe, te dê toda a sabedoria, te guarde e estaremos juntos no próximo episódio. Meus queridos irmãos, Vinícius, Moisés, até a próxima, hein? A paz do Senhor Jesus. Amém, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, um abraço a todos. Rádio e TV Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Até o próximo episódio.